Meus amigos, boa noite. Boa noite. Aqui Boa estamos noite. mais uma Boa noite noite. para estudarmos aí a palavra de Deus. A título de curiosidade, teve uma pessoa que me fez um pedido aí essa semana. Ela falou assim para mim: eu quero estudar a Bíblia toda. Como que eu faço? Eu falei para ela: leia a Bíblia. Aí ela falou assim: poxa, a gente podia estudar livros, né? Igual nós fizemos com o livro de Jó, outros livros, né? Que a gente estudou, como Daniel, Apocalipse. A gente podia estudar aí, começar em Gênesis. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma coisa. Vamos pensar nisso para janeiro. Então, no mês de janeiro, a gente passa dezembro, dezembro aí é meio tumultuado aí com festividades e tudo mais, não é? E a gente vai ter o Natal que vai cair também numa quinta-feira. Então, a partir da primeira semana de janeiro, na primeira semana, não, segunda semana de janeiro, porque dia 1º de janeiro é numa quinta-feira, certo? A partir da segunda quinta-feira de janeiro, nós vamos fazer o nosso estudo um pouquinho diferente. Ao invés de a gente pegar temas aleatórios, como nós temos pego, nós vamos tomar um livro da Bíblia e a gente vai estudá-lo. E nada melhor do que a gente começar com o livro de Gênesis, tá bom? Não vamos estudar aí capítulo a capítulo, nós vamos pegar os temas mais importantes do livro de Gênesis e tratar desse livro, ok? Mas, para o estudo de hoje, eu gostaria de convidar a Cristina, que nos eleve a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus para o nosso estudo de hoje. Cristina? Amém. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos aqui, meu Pai, pedindo, suplicando, meu Pai, a presença do Seu Santo e Bom Espírito na nossa vida, em nossos Amém. corações, meu Pai, em nossos lares. Que esse Santo e Bom Espírito nos ajude, meu Pai, a entender, a colocar em prática, meu Pai. Nos ensina a ser obediente, nos ensina a confiar em Ti, meu Pai. Que todas as pessoas que estejam ouvindo, meu Pai, essa oração, esse estudo, seja abençoada e que o Senhor, meu Pai, de uma forma especial, faça com que todos nós, meu Pai, seja salvo. Coloque o nosso nome no livro da vida, meu Pai, e Amém, nos Senhor. ajuda, meu Pai, a estar sempre disposto a ouvir a Tua verdade, a Tua voz, Senhor. Sim, Assim sim. nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus queridos, é sempre maravilhoso, é sempre bom a gente poder abrir a palavra de Deus e extrair ensinamentos da palavra de Deus, não é? Da Bíblia. Deus tem sempre, Deus tem sempre algo para nos dizer. E é interessante também que a palavra de Deus ela é inesgotável. Você pode estudar um assunto hoje, estudá-lo amanhã, depois, tomar os 12 meses do ano, cada mês você, cada semana, você pegar o mesmo assunto e você sempre vai aprender uma coisa diferente, ok? Então isso é muito maravilhoso na palavra de Deus. Ela se renova todos os dias, cada manhã, não é? Juntamente com a misericórdia de Deus. O nosso assunto hoje, como ser salvo. Salvação é um tema na Bíblia, desde o capítulo 3 do livro de Gênesis até, nós poderíamos dizer, até o último livro, o último capítulo do Apocalipse. É um convite para a salvação. Como que você imagina ser salvo? Como que é a vida de uma pessoa salva? Feliz. Uma pessoa que vive em comunhão com Deus. Sandra falou que uma pessoa salva é uma pessoa que vive em comunhão com Deus. Ok? O que mais a gente pode acrescentar a isso? Esperançosa. Esperançosa? Sim, com certeza. Letícia, como é que você encara uma pessoa salva? O que é uma pessoa salva para você? Difícil definir, né? Sei, Tem, porque eu acho que eu nunca pensei, né?
eu acho que eu não tinha assim pensado de fato, porque assim, crendo em Cristo, né, é o que que diz que a gente vai ser salvo, né? Crendo em Cristo. Mas a gente tem que estar Porque ali nas diretrizes. Então eu não sei se mesmo crendo e escorregando, se a salvação está garantida, né? o apóstolo Paulo, ele quando foi preso, ele estava na prisão cantando e de repente houve um terremoto, todas as celas se abriram, todos os grilhões se abriram. E quando o carcereiro ele chega na prisão, e ele vê todas as celas abertas, ele toma a espada para se matar. E Paulo diz para ele: olha, não faças tal coisa, todos nós estamos aqui. E ele faz uma pergunta para o apóstolo Paulo, que foi uma pergunta assim, é, muito forte para o momento que ele estava vivendo. Ele pergunta para Paulo assim: que farei para ser salvo? Que farei para ser salvo? E o apóstolo Paulo responde para ele da seguinte maneira: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse texto de Paulo, aí essa ordenança de Paulo para o centurião, ela tem sido mal interpretada por muitos. Por que que ela tem sido mal interpretada por muitos? Porque muitos creem assim, ô Mariana, basta um crer e toda a casa dessa pessoa será salva. Não, não é assim que vamos dizer, que acontece a salvação. A salvação ela entra numa casa por uma pessoa. E se todas as demais daquela casa aceitarem a salvação oferecida, aí sim a pessoa pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, então eu e minha casa estamos salvos do Senhor. Então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Desde que todos aceitem. Mas a primeira coisa que Paulo colocou é crer no Senhor Jesus. Ok? O texto que nós vamos começar hoje, é nossa meditação, não tem a ver com Paulo, mas tem a ver com uma palavra de Jesus, quando Jesus, ali em companhia dos discípulos, e também sendo caçoado, sendo criticado pelos fariseus, Jesus ele diz isso aqui, ó, num bate-papo com Nicodemos. Jesus ele diz aqui, isso aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa conversa aqui de Jesus com Nicodemos, em um dado momento da conversa, Jesus chega para Nicodemos e diz assim: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica intrigado com essa colocação de Jesus e de uma forma até jocosa, ele faz uma pergunta para Jesus: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Porventura teria que entrar no ventre da mãe e nascer novamente? Aí Jesus ele vai um pouquinho mais além e ele diz assim: ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E agora isso deu um nó na cabeça de Nicodemos. Deu um nó na cabeça de Nicodemos e essa história que Jesus conta aqui da serpente no deserto era algo muito conhecido de Nicodemos, por ser ele um mestre, ser ele um rabino também. Ele conhecia, ele sabia o que Jesus estava dizendo. Então vamos lá, ao que aconteceu no deserto. Olha só, os israelitas, em um dado momento da história deles, eles começaram, tá lá em Números, capítulo 21, do versículo 4 em diante. Os israelitas eles começaram a reclamar
E a palavra de Deus diz da seguinte maneira, olha, no versículo 4: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E diz mais que o povo falou contra Deus e falou contra Moisés. Ou seja, aquela murmuração toda, aquilo foi ofensivo aos olhos de Deus. E nessa murmuração que o povo faz, o povo diz para Moisés assim: por que que o Senhor não nos deixou no Egito? Por que que o Senhor nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto? E Deus, cada dia, Deus enviava um maná. Caía pela manhã um maná. E o maná era um alimento que caía do céu para o povo de Deus no deserto. E de repente, você vai aí até o versículo 5 e o povo diz assim: estamos cansados desse pão vil. Olha só, o salmista ele diz que o maná era alimento dos anjos. Deus tomou o alimento dos anjos para alimentar o seu povo no deserto. E o povo ele chega a ponto de dizer o quê? Estamos cansados, enfastiados desse pão vil. Você já imaginou como que isso aí não foi ofensivo para Deus? E de repente, o que acontece? Deus resolve dar um corretivo no povo. E esse corretivo que Deus dá no povo, ele faz com que surja no meio do povo serpentes. E as pessoas, elas eram picadas pelas serpentes e elas morriam. A Bíblia chama essas serpentes de serpentes, víboras abrasadoras, né? Altamente venenosas. E o povo começou a morrer. Então as pessoas chegaram para Moisés e disseram: por favor, faz alguma coisa, o povo está morrendo. E Deus dá uma orientação a Moisés, que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse sobre uma haste, né? E as pessoas que fossem mordidas, se elas olhassem para a serpente, elas seriam salvas, elas não morreriam. Então, gente, imagina essa situação. Para você, a serpente, ela lembra quem? Coisa ruim. Exatamente. Né? Tanto é que, quando você vai no livro do Apocalipse, o inimigo é chamado de antiga serpente, né? Que tentou Adão e Eva lá no Éden. Mas olha que coisa interessante. O Senhor, agora, com essa ordem que ele dá, essa instrução que ele dá a Moisés, de fazer uma serpente de bronze, colocá-la numa haste bem alta, e todo aquele que olhasse para a serpente, que fosse picado e olhasse para a serpente, não morreria. Então, qual é a lição espiritual? Deus transformou um símbolo de morte em símbolo de vida. A serpente de bronze, ela era um símbolo de Cristo, que se tornou portador de nossos pecados. Né? Com que finalidade? Peraí. A fim de nos salvar. Então, aquela serpente que trazia a morte, agora Jesus assume o símbolo daquela serpente para trazer vida. Então, pela fé, veja, pela fé, todos nós podemos olhar para Cristo, levantado na cruz, e encontrar cura para a ferida mortal causada pela antiga serpente. Então, Satanás, né, ele é aí representado pela antiga serpente. Caso contrário, ou seja, se você e eu, nós não olharmos para Cristo, para termos a ferida mortal causada pelo pecado, se eu e você não olharmos para Cristo, nós vamos morrer em nossos pecados, ou seja, morrermos condenados. Agora, só a título de curiosidade, alguém sabe qual é o símbolo da medicina? É uma serpente, não é?
cruzando. É uma serpente. Se você olhar no jaleco de um médico, você vai ver lá. É, eu não sei se é uma espada ou se é uma haste e uma serpente Eu acho que nada. duas. É um símbolo do deus Esculápio, que era o deus da medicina na cultura passada e na cultura antiga. Então, veja bem, olha que coisa, a medicina, o símbolo dela é uma serpente. E olha aqui, deixa eu tomar aqui de novo. Olha aqui, ó. A serpente de bronze era símbolo de Cristo, que se tornou o portador de nossos pecados, a fim de nos salvar. Ou seja, pela fé, todos podemos olhar para Cristo levantado na cruz e encontrar cura para o ferido mortal causado pela antiga serpente, Satanás. Então, somente Cristo nos dá vida. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas deveria ser muito desconcertante, no caso, para Nicodemos, quando ele ouve isso aqui. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, numa haste. Cristo foi levantado numa cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos seriam atraídos a Cristo quando ele morresse. E agora, olha que coisa interessante. O Jesus, pregado em uma cruz, levantado da terra, todo aquele que olhar para ele tem vida. Então Jesus estava predizendo a morte dele. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, pregado em uma cruz. E todo aquele que cresce no sacrifício que ele fez, teria vida eterna. Não é essa vida que nós temos aqui, essa vida mesquinha, essa vida raquítica, essa vida limitada. Não, não. Crendo em Jesus, nós podemos ter vida eterna. Esses dias atrás, quando no outro grupo, nós falávamos sobre o milênio, nós falávamos sobre a volta de Jesus e viver eternamente. Não é? E a gente fez algumas perguntas aqui no outro grupo. Quantos gostariam de viver eternamente? E todos querem viver eternamente. Todos nós estamos cansados. Todos nós estamos cansados dessa vida limitada, não é? Mas para isso, a gente tem que cumprir alguns requisitos. Eu coloquei aqui como 5 passos importantes para a gente ser salvo. Então a gente vai ver esses 5 passos. Mas eu pergunto a você: você já pensou na salvação? Na sua salvação? Você já se imaginou verdadeiramente salvo? Você se considera verdadeiramente salvo? A Letícia fez uma colocação agora há pouco. Será que a salvação, as escorregadas que a gente dá, a gente pode se considerar salvo? E aí, o que vocês acham disso? O salvo peca? Eu acho que não. Bom, e aí, Mariana, o que você acha? O salvo peca? Ah, acho que não. Não? Pega. Não. E tem muita coisa que a gente tem que melhorar, né? Tem coisas que a gente faz de errado e Deus não se agrada. Sim. Bom, mas vamos lá. Deixa eu Olha, jogar, deixa eu jogar já uma pergunta para vocês que, de repente, a visão de vocês de salvação ela vai mudar um pouquinho. Você teve um encontro com Jesus, mas esse encontro que você teve com Jesus, ele não é um estalar de dedos, você era uma pessoa e agora você é outra. Não. Isso é um processo. A salvação, ela é um processo. Mariana, você usou um termo, melhorar. Uhum.
cada dia que nós vivemos na presença de Deus e a gente procura cumprir aquilo que Deus pede na palavra, a gente melhora. Ou seja, nós somos melhores cristãos hoje do que a gente foi ontem. Caminhando, eu vou ver subindo degraus. Exatamente, é uma caminhada, são degraus. Não é? Uhum. Você está lá embaixo no início, imagina uma escada com 100 degraus. Você está lá embaixo no início. Quando você olha para cima, você diz, eu não vou conseguir chegar lá em cima. Aí alguém chega para você e diz assim, não, Mariana, vamos lá, vamos subir degrau após degrau. E você sobe 5 degraus e você olha, tem 95 ainda. Tá difícil chegar lá em cima. Não... Mas você vai insistindo. E daqui a pouco você chega no topo. Ok? É fácil subir 100 degraus? Não. Não. Não, não é. Agora imagina que você vai começar a subir os degraus e você está cheio de bolsas. E as bolsas estão pesadas. Ficou mais difícil subir os 100 degraus? Uhum. Aí Eu fica também. para 50 degraus para aliviar para vocês, tá bom? Vou dizer para você, subir 50 degraus com bolsas pesadas é fácil? Não, Não. também. Não, mas aí alguém chega para você e diz para você assim, Mariana, deixa eu te ajudar. Eu levo um pouco das suas bolsas, ficou fácil? Um pouco. Melhorou, né? Uhum. A metade das bolsas você dividiu com a pessoa, aí por fim a pessoa vai olhar para a tua carinha e vai dizer assim, Mariana, tá muito difícil, não tá? Me dá aqui o restante das bolsas, eu levo para você. Sabe? É mais ou menos isso que Jesus faz com a gente. Quando nós começamos a caminhada cristã, a gente tem todas as nossas mazelas da velha vida. Mas quando você permite Jesus agir na tua vida, o que acontece? Ele vai tirando, vamos dizer, os teus fardos. Mas estamos livres de escorregar e cair? Não. Não. Então veja uma coisa. Em 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 João capítulo 2, vamos lá. Primeira epístola de João, não é o Evangelho, tá? É aquela carta dele pequenininha, antes de Apocalipse. São 3 cartas, a gente vai pegar a primeira, no capítulo 2. Achem aí que esse texto aí, Letícia, para a gente, ele é assim um lenitivo muito grande, porque a gente Tá, imagina, eu já ah, estou aqui, mas é qual deles aqui? Você é o falou, mas eu primeiro, esqueci. a primeira epístola, Tá. E vai ser capítulo qual? 2. Capítulo 2. Tá. Veja, isso aqui é um bálsamo para nós, porque a gente imagina, eu aceitei a Jesus, agora eu tenho que viver uma vida impecável. Sim, o ideal é esse. Mas nós somos humanos e nós corremos o risco de cair. Olha como esses 2 versos eles são importantíssimos para a gente compreender a caminhada cristã. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Quem pode ler para nós? Eu vou ler. Porque eu acho muito legal quando começa com isso daí. Aham, Filhinhos, exatamente. filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha que texto maravilhoso. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? João diz, filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, o propósito de Deus para a tua vida, Mariana, para a tua vida, Roberto,
para a tua vida, Claudinete, para a tua vida, Letícia, Marcos, Cristina, Sandra, você que vai ouvir essa mensagem depois, o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente não peque. Mas tem um se aí. Olha só. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. E não para aí, somente Jesus Cristo. Ele diz, o justo. Bom, o que um advogado faz? Defende. Ele defende a nossa causa. Ok? Então é isso que nós temos diante de Deus. Nós temos um advogado. O advogado, para defender a nossa causa, ele precisa conhecer os fatos. Sim. Sim. É imperativo que ele conheça os fatos. E Jesus, ele conhece o teu sofrimento, a tua tentação? Sim. Sabe por que Jesus conhece a tua tentação? A palavra de Deus diz que ele, em todas as coisas, a nossa semelhança foi tentado, mas não pecou. Então, quando o texto diz aqui, olha, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, quer dizer que quando Jesus ele for defender você diante do Pai, ele vai apresentar, sim, a tua fraqueza como criatura. E ele vai dizer para o pai assim, pai, eu sei o que a Mariana está passando, eu sei o que a Claudinete está passando, eu sei o que o Roberto está passando. Eu passei por essa experiência que eles estão passando. Mas, pai, olha aqui as minhas mãos. E ele mostra cicatrizes para Deus. Ele diz assim, olha, eu tenho eles gravados aqui na palma de minhas mãos. Então, isso é que Jesus faz por você quando você peca. Ele intercede ao Pai por você e diz, pai, perdoa. Eu sei o que eles estão passando. Eu sei que eles não, eles não queriam praticar isso, mas eles escorregaram, perdoa. Aí o verso 2 diz assim, ó, ele é a propiciação. Imagina a Letícia se a gente chega na rua, conversa com as pessoas e de repente no meio da conversação a gente usa essa palavra. Vão entender alguma coisa? Não. Não vão entender patavinas do que a gente está falando. Mas vamos lá. Lá no santuário, lá no lugar santíssimo do santuário, tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha a lei, os 10 mandamentos, tinha a vara de Arão, um galho, né, de uma, ah, se não falha a memória, uma amendoeira, que era, no caso de Arão, o sumo sacerdote, e havia um maná com uma porção, duas porções ali de maná, um pote, né? Duas porções de maná. Bem, deixando de lado a questão do maná e a questão da vara de Arão que florescera, a gente tinha ali os 10 mandamentos. E o salário do pecado é o quê? Amor. A morte. A morte. Quem pecou tem de morrer. Esse texto aqui de João, você pode não ver isso, mas o pecador aqui, legalmente, ele teria que morrer. Aí entra o advogado. E o advogado, ele apresenta a causa para o juiz e diz, intercede aqui pelo réu, e o réu não morre. Mas veja bem, na arca, dentro da arca tinha os 10 mandamentos que condenam o pecado. Os 10 mandamentos, eles têm, a lei de Deus, ela tem poder para salvar o pecador? Não. Sim, né? Sim ou não? Não. Porque é o Não, pecador que é poder não. salvo. Oi?
É o pecador que é salvo, não o pecado. Peraí, vamos lá de novo. A lei de Deus, os 10 mandamentos colocados lá na arca. Qual é a única função dela, da lei de Deus? A função dela é que todos sigam o que está escrito. Veja, a única função da lei é mostrar onde eu pequei. E a lei, ela sempre me lembra que o pecador tem que morrer. Ok? A lei sempre me lembra que o pecador tem que morrer. Em 1 João 3,4, lá vem dizendo assim: olha, todo aquele que peca transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então a lei ela me apresenta o quê? Olha, você é um pecador. E legalmente você tem que morrer. Mas só que, por cima da lei, por cima lá dos 10 mandamentos, tinha uma tampa que cobria a arca. E aquela tampa, ela é chamada de propiciatório. Propiciatório. Em cima do propiciatório tinha dois querubins voltados um para o outro, e no meio dos querubins uma luz que brilhava sem energia elétrica, sem fogo, essa luz simplesmente brilhava. E ela era chamada de Shekinah, lugar da presença de Deus. Então veja bem, a lei dizia que o pecador tinha que morrer. Esse mesmo pecador, se ele fosse diante da glória de Deus, ele seria consumido. Então, no meio foi colocado o quê? Foi colocado o propiciatório, que era essa tampa. E interessante que o propiciatório ele está exatamente no meio, entre a glória de Deus e entre o pecador. Ok? O que Jesus fez quando aqui vem dizendo que ele é a propiciação pelos nossos pecados? O que o advogado faz entre o réu e o juiz? Você pode, Defende, velho. você pode dizer que ele defende, mas ele é um mediador. E o apóstolo Paulo, ele vem falando que Jesus ele está no meio entre Deus e o homem. Ele está ali como nosso mediador, como nosso intercessor, como nosso advogado. Então a palavra propiciação aqui é a mesma, é a origem dela vem lá de propiciatório, que está no meio, entre uma lei que diz que o homem tem que morrer e a glória de Deus, que essa mesma glória consome o homem pecador. Então o propiciatório está no meio amenizando aí a aniquilação do homem. Então entenda uma coisa, você e eu só somos salvos unicamente pela intervenção de Cristo Jesus. Ok? Bem, mas nós temos 5 passos importantes que a gente precisa seguir para ser salvo. Vamos ver quais são esses passos. Primeiro, reconheça a sua condição. Qual é a sua condição aí? Qual é a minha condição? Pecador. Nós somos Pecadores. pecadores. Eu tenho que reconhecer, para ser salvo, eu sou um pecador. E qual é a minha necessidade? Qual é a tua necessidade? Qual é a nossa necessidade? De não pecar. Bom, vamos lá? Vamos ver qual é essa nossa necessidade? Então veja, em Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32, essa passagem, ela é uma passagem interessante que vale a pena a gente meditar nela por uma razão. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32. Jesus, ele teve um encontro com Levi Mateus. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32. Todos acharam? Eu sei. Mariana achou?
Não, ainda não. É o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro, Perdão. Eu estou falando de Levi e Mateus. É o Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. Começa em Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas. Achei. Então, capítulo 5, versículo 27 ao 32. Aqui nós encontramos a história de um homem. Um homem que era cobrador de impostos. Um homem que ele era chamado de publicano, ou cobrador de impostos. Esse homem, um dia, Jesus, ele vai até a banca, né, a coletoria em que ele estava cobrando impostos, e Jesus faz um convite para ele, em uma única palavra: segue-me. Ao versículo 28 vem dizendo assim: ele, deixando tudo, se levantou e o seguiu. Olha só, segue-me. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. O encontro que Levi Mateus teve com Jesus foi algo assim tão impressionante, tão maravilhoso, que ele resolveu dar um banquete em sua casa. E ele fez o quê? Ele convidou os outros amigos dele de profissão, os outros publicanos, que fossem à sua casa para ter um encontro com Jesus também. E no verso 30, aí vem dizendo que os escribas, os fariseus, eles murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo assim: olha, por que o vosso mestre come e bebe com publicano e pecadores? Esses publicanos, eles eram odiados pelos líderes da nação judaica. Jesus, vendo ali a murmuração dos fariseus, dos escribas, Jesus, ele, no verso 31, ele diz assim: olha, os que são sãos, ou seja, sadios, não necessitam de médico, mas sim os que estão enfermos, doentes. Eu vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ok? Então, essas palavras de Jesus, elas são interessantes, por quê? Porque o convite para a salvação nunca é feito para quem está salvo, para quem não precisa de salvação, para quem não é pecador. O convite para a salvação é para pessoas que se sentem o quê? Pecadoras. Que veem a sua condição como uma condição de pecadores. Então ele diz: olha, eu não vim chamar justos. O justo não precisa de salvação. Somente pecadores. Agora, olhe para você e responda para você: você é justo? Ou você é justa? Não, não. não. Você e eu não somos justos, mas nós estamos buscando ser justificados em Cristo, ser perdoados em Cristo. Então, quando nós reconhecemos essa nossa condição de pecadores, nós sentimos uma necessidade. E a necessidade está aqui, ó. Nosso primeiro passo para receber a cura do pecado é reconhecer nosso estado pecaminoso e nossa total incapacidade de curar a nós mesmos. Isso aqui é fato. Quando nós estamos doentes com uma doença grave, nós vamos ao médico. E é o médico quem nos receita aí o antibiótico ou o tratamento para curar, ou a cirurgia para estancar aquela enfermidade. Bom, mas o texto continua. Mas como podemos ver nossa necessidade real se somos cegos? Você não é médico para curar a si mesmo. Então, isso é uma impossibilidade. Ok? Então, como podemos reconhecer que somos pecadores, se são justamente nossos pecados que nos impedem de reconhecer nossa verdadeira condição? Ok? Então só tem um meio. Olha só. Jesus, antes de subir aos céus, Jesus ele fez uma promessa. Foi a promessa de nos conceder o Espírito Santo.
o Espírito Santo ele iria fazer algumas coisas nas nossas vidas. E uma das coisas que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ia fazer em nossas vidas, em nossos corações, é isso aqui, olha. E quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Então, você reconhecer que você é pecadora, Mariana, isso é obra do Espírito Santo. Qualquer pessoa reconhecer que ela necessita de transformação é obra do Espírito Santo. Isso não vem de nós. A nossa natureza, ela tem prazer em fazer o que é mal. Agora, nesse quadro verde, olha só, o único colírio que pode nos fazer ver nossa real condição espiritual é o Espírito Santo. Essa é a função dele. Antes de qualquer obra que ele possa fazer por nós, ele deve nos convencer de que somos pecadores. Então, o Espírito Santo desperta em nossa mente o reconhecimento de nossa pecaminosidade, que gera um senso de culpa. E esse senso de culpa, ele nos leva a necessitar de um Salvador. Então, entenda uma coisa, até mesmo a salvação que nós aceitamos, ela é obra de Deus. É Deus trabalhando em nossos corações, porque por nós mesmos nós não temos condições. E quando nós ouvimos o chamado que o Espírito Santo nos faz em nossos corações, o que a gente deve fazer? Deixar para lá? Não. Diz que nós devemos atender e obedecer. Então, deixa eu dizer algo para você que, de repente, você já pensou, ou talvez ainda não, mas vai pensar agora. Cada semana que nós estamos aqui, e a gente ouve, a gente lê na palavra de Deus, que você se desperta aí para o convite feito cada terça-feira, ou melhor, cada segunda-feira, cada quinta-feira para estudar a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se fosse depender de você, você não estaria aqui. Sabia disso? Se fosse depender de mim, Claudinete, eu não viria para cá, Verdade. não é? A gente vence o nosso cansaço, as nossas mazelas do dia. De repente a gente vence até um sono e a gente vai lá, clica no link, deixa eu participar dessa live, deixa eu participar desse estudo, sabe? Quem desperta a nossa mente para isso é o Espírito Santo. Bom, agora você vai começar a entender uma coisa. Eu vou falar da Letícia. A Letícia a gente se conhece aí há algum tempo. E quando eu digo que eu vou falar da Letícia, ela vai concordar comigo no que eu vou falar dela. Há uns anos atrás, eu vou dizer que eu nunca imaginei que a Letícia pudesse estar aqui cada dia, cada semana ou nos dias de culto frequentando uma igreja. E hoje, por quê? A vida dela era totalmente adversa do que é hoje. E hoje eu vê-la falando de Jesus, orando, lendo a Bíblia, isso é uma vitória. Mas, Letícia, isso aí não é obra tua, não é obra meritória tua. Todo esse tempo, Deus está trabalhando na tua vida. Ela está permitindo. Não é? Você está permitindo Deus trabalhar na tua vida. Mariana, cada vez que você abre aí o teu link para você ouvir um pouco mais da palavra de Deus, você está permitindo Deus trabalhar na tua vida e entrar no teu lar. Assim é com o Roberto, assim é com o Marcos, com a Claudinete, com a Sandra, comigo. É Deus trabalhando em nós. Eu só lamento ter demorado. Oi? Eu só lamento ter demorado quase 50 anos. Sabe, Letícia,
A gente usa dizer que Deus tem um tempo para tudo. Às vezes a gente até tenta enrolar Deus, não é? Passar a perna em Deus, vamos dizer assim. Mas Deus ele nos ama tanto que Deus ele permite coisas acontecerem na vida da gente para que, quando ele falar de novo aos nossos corações, a gente esteja quebrantado. Nisso aí você vê a grandeza, você vê a maravilha do amor de Deus. Aí quando você, no teu quebrantamento, pode ser uma enfermidade, pode ser uma perda, pode ser, poxa, qualquer outra coisa que faça você parar, não é? Às vezes um acidente, às vezes Deus permite que aconteça, porque no ritmo que nós estamos indo, a gente não daria tempo. Ou melhor, a gente não prestaria atenção na voz de Deus falando conosco. Aí Deus ele permite que a gente tenha uma brecada na vida, e é exatamente nessa brecada que Deus aproveita a oportunidade para falar mais uma vez com a gente. Os nossos ouvidos se abrem, nossos olhos se abrem, e a gente vai poder falar igual Samuel. Fala, Senhor, fala porque o teu servo te ouve. Agora, você diz, eu lamento que passou quase 50 anos. Eu louvo a Deus, porque Deus não desiste de nós. Não é? Deus Amém. não desiste de nós. Isso, Amém. isso acontece, poxa, com todos nós. Deus não desiste de você. Tenha isso em mente. O segundo passo que a gente precisa ter, então, olha só, o primeiro passo é, eu tenho que reconhecer a minha condição. A minha condição é, eu sou um pecador. Posso mudar a minha natureza? Sim. Óbvio. Não, não posso. Não. Eu A preciso, tua... eu preciso de um Salvador, não é? Então, a minha condição é uma condição de pecador, eu não posso mudar a minha natureza pecaminosa, eu preciso de um Salvador. Bom, você já reconheceu duas coisas. Sou pecador, preciso de um Salvador. Bem, o segundo passo, que para nós sermos salvos, é arrependimento. Como que você define arrependimento? Na mente de É vocês. pedindo perdão às coisas, será que é isso? Também está incluído, Mariana, está incluído, faz parte. Faz parte. Olha só, Jesus, ele, ele quando começa o ministério dele, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas antes dele, teve um profeta que também começou o ministério dele com essas mesmas palavras. Então, vejamos, essas palavras foram proferidas tanto por João Batista quanto por Jesus, ao começar cada um seu ministério. Então, olha como que eles, tanto João Batista quanto Jesus, tratavam essa palavra arrependimento com uma importância, um grau tão grande. Então, Jesus, ele quando envia os discípulos de dois em dois, os 12, né, para a primeira viagem missionária deles, a mensagem dos discípulos era para que o povo se arrependesse. Mas se arrepender de quê? Dos pecados. Né? Então, entenda uma coisa: para você saber o que uma coisa é ou não pecado, você tem que começar a ter um relacionamento com Deus. Quando os discípulos saíram para falar, olha, que o povo se arrependesse dos seus pecados, eles saíram para falar para um povo que já conhecia Deus, mas um povo que estava vivendo amargurado, querendo matar os romanos, querendo que justiça fosse feita a ferro e fogo. Então, Jesus dá a eles a mensagem: olha, diga ao povo que se arrependa.
Se arrependa de quê? Você vai lá no capítulo 5 de Mateus, você vê as bem-aventuranças lá do capítulo 5, né? E você vai, se você estudar cada uma delas, você vai ver que Jesus ele está tratando com corações que estão amargurados, corações decepcionados, corações sem esperança. E quando Jesus fala para eles ali as bem-aventuranças, o coração deles se enche de esperança. Ali começa um processo de arrependimento. Mas Jesus morre e começa ali o período da igreja primitiva, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, sobre o início ali da igreja cristã. E Pedro, primeiro discurso de Pedro, está lá no capítulo 2, versos 38 e 39, e no capítulo 3, versículo 19 de Atos. Pedro diz assim, ó, arrependei-vos, aí Mariana, olha o que entra depois, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, a primeira palavra, arrependimento. Eu vou voltar na questão da conversão, mas olha só, reconhecer nossos pecados e reconhecer que você precisa de um Salvador, isso aí não é suficiente. Precisa de algo mais, algo chamado arrependimento. Por que que reconhecer somente os pecados e reconhecer somente que precisa de um Salvador não é suficiente? Você sabia que tem muita gente que reconheceu que é pecador e reconheceu a necessidade de um Salvador e que irão se perder? Reconhece que são pecadores, reconhece que precisam de um Salvador, mas parou nisso. Não deu os outros passos. Então, veja bem, olha, o significado bíblico de arrependimento envolve três aspectos. Primeiro, o reconhecimento do próprio pecado. Isso aí é o que está aqui em cima. Ó. É o primeiro passo. Eu tenho que reconhecer que eu pequei, que eu errei. Errei contra quem? Errei contra Deus. Errei contra o meu semelhante. Segundo aspecto, tristeza por haver pecado. Você já passou alguma vez por essa experiência de você ter feito uma coisa que não deveria ter feito? Você reconheceu que errou. Aí, ser humano, você reconheceu que errou e depois você sentiu uma angústia muito grande, tipo assim, puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, eu não falaria ou não faria aquilo que eu fiz. Alguém já passou por essa experiência? Imagina, ninguém. Isso aí, olha, em maior ou menor grau, é tristeza por haver pecado. Então, arrependimento tem a ver com reconhecer o próprio pecado e sentir tristeza por haver pecado. Mas parou por aí? Não, ainda falta um terceiro aspecto, que é o desejo de não pecar mais, ou de não mais pecar. Quem é que opera o reconhecimento no nosso coração de que somos pecadores? Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem é que opera em nós a tristeza por termos praticado o pecado? Espírito Santo. O Espírito Santo. E quem é que coloca em nossos corações o desejo de não pecar mais? Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, olha como que é importante a obra do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo ele não é uma energia, ele não é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que se entristece, é uma pessoa que convence, uma pessoa que ensina, é uma pessoa que intercede, é uma pessoa que testemunha. É a terceira pessoa da divindade. A função dele, a função dele é nos levar de volta para a casa do Pai. Por isso que Jesus, ele certa vez disse, ó, é necessário que eu vá.
E quando eu for, vos enviarei outro consolador. Interessante, quando diz outro consolador, é porque já existia um. E esse um era Jesus, que estava ali na companhia dos discípulos. Mas Jesus promete: olha, quando eu for, eu vou enviar outro consolador semelhante a mim, a ele próprio, que faria o quê? A mesma obra que ele estava fazendo no coração dos discípulos. Então, se algum aspecto estiver faltando, seja um, dois ou três aqui, se algum desses aspectos faltar, não há verdadeiro arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento tem essas três características aqui. Olha, eu errei, eu pequei, sinto-me envergonhado, sinto-me triste por haver pecado. Olha, eu não vou errar mais. Isso aqui é o verdadeiro arrependimento. Vocês acham que Judas se arrependeu? O Não. que Judas fez? Viu Não, Jesus? ele traiu, Prendeu Jesus. ele entregou Jesus, certo? Uhum. Ele reconheceu que ele pecou? Reconheceu depois. Ele sentiu Ele se tristeza? arrependeu. Ele reconheceu depois, né? É. Reconheceu depois? Ele sentiu Já. tristeza do pecado? Demais. Tá? Se arrependeu que se enforcou, né? Olha só. Se você pegar a vida de Pedro e a vida de Judas, ambos traíram Jesus. Só que Pedro, quando o galo canta e Jesus olha para ele e o olhar de Pedro e de Jesus se encontram, Pedro, ele reconhece que ele pecou. Ele sente uma tristeza tão grande, mas tão grande, que ele sai dali, ele vai para um lugar isolado, lá para o Getsemane, onde Jesus foi preso, e a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Ou seja, completa tristeza por haver pecado. E você vai ver uma coisa: a vida de Pedro, ela foi uma vida de altos e baixos. De vez em quando Pedro escorregava, mas quando você chega no final da vida de Pedro, Pedro ele é também crucificado, como Cristo foi crucificado. Só que ele diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então, Mariana, pegaram Pedro e crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Olha só, não é? Então Pedro mudou. A vida dele foi uma constante mudança. Mas é de Judas. Olha só. Judas ele admitiu e reconheceu que pecou, mas faltou-lhe tristeza por ter traído o mestre. Isso está lá em Mateus 27, versículo 3 e 4. Na verdade, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Remorso e arrependimento é totalmente diferente. Olha só, falando sobre remorso, que a Sandra citou aqui, ele foi dominado pelo remorso, não pelo arrependimento. Sua confissão, quando ele diz, eu traí sangue inocente, a sua confissão, ela foi gerada por medo das consequências, não por amor a Cristo. É interessante que o arrependimento, ele sempre acontece quando a pessoa que erra, ela tem um grande sentimento por quem errou. Foi o caso de Pedro. Porque arrependimento é tristeza pelo pecado. O remorso é medo das consequências. Exatamente. Foi o que aconteceu com Judas, né? Sabe, muita gente hoje peca e reconhece que pecou, reconhece que errou, mas falta o quê? Sentir tristeza por haver pecado. Remorso, medo do. Remorso é medo? Medo das consequências. Mas para mim, remorso, a pessoa tá chorando ali porque já não tem mais o que fazer, ué. Não dá nem mais para se arrepender porque não tem mais o que fazer, acabou. Exatamente, exatamente por isso. Veja, Letícia, tem muita gente. Vamos pegar um defunto, Pois é. né? A pessoa está lá, morta,
Aí você pode observar uma coisa. Quando uma pessoa morre e chega aquelas pessoas fazendo aquele escarcéu todo, uma boa parte dessas pessoas, enquanto em vida, guardaram rancor, guardaram uma mágoa e agora estão desesperadas. Por quê? Aquela pessoa partiu e elas não puderam chegar e pedir perdão a essa pessoa. Então, isso aí é um choro movido pelo remorso. A pessoa morreu, eu não posso fazer mais nada. Eu tive a oportunidade de pedir perdão, eu tive a oportunidade de chegar lá, me consertar com ela, não é? Dizer para ela que, olha, ou eu errei, você errou, mas vamos fazer as pazes. E devido ao orgulho, isso aí passou e não foi feito. E agora se desesperam. Muitas vezes isso aqui acontece em famílias onde pais e filhos tiveram suas diferenças e os filhos, na hora da perda dos pais, se desesperam. É um desespero, chamado remorso. É a consciência culpada, não é? E a É, consciência. mas só que tem vezes também que você quer, mas a pessoa não aceita, né? Sim, mas aí, ok, né? Você fez a tua parte. Vamos dizer, você errou com uma pessoa. Você vai até essa pessoa e você pede perdão à pessoa e a pessoa não quis te perdoar. Você fez a tua parte. Lógico, você fica triste porque a pessoa não te deu perdão, mas em parte você tem a tua consciência tranquila, que aquilo que dependeu de você fazer, você fez, ok? Então você não é dominado pelo remorso. Agora imagina que você tem a oportunidade de fazer e você não faz, e de repente você perde essa pessoa. Aí o Aí dói. peso, aí o É. peso do coração é tremendo. Aí o Roberto, o que que Judas fez? É, e se Comprou uma enforcou. corda e se enforcou. Será que se Judas tivesse olhado para Jesus como Pedro olhou, será que ele teria alcançado perdão? Sim. Tá. Com toda certeza. Sim. Mesmo, Uhum. isso aí, sabe, mesmo tendo feito o que fez. Então não existe tamanho de pecado Mas que não. Jesus com certeza perdoou ele, né? Porque Oi? Jesus já sabia que isso ia acontecer. Sim, o perdão estava à disposição de Judas. Mas o perdão é algo, Letícia, que a gente tem que aceitar também. Isso aí Deus não obriga ninguém. Deus, ele Tem que não. partir de nós. Exatamente. Ele nos oferece o perdão, não é? Mas ele espera que haja uma aceitação do pecador do perdão que ele oferece. Ele não vai chegar para o ser humano e vai dar ao ser humano aquilo que ele não quer. Eu sempre digo para vocês que ele é respeitoso. Não é? Olha só esse quadro azul. Quem pode lê-lo aí para gente? O de cima. Eu. Sem arrependimento, a retenção é impossível, porque a ausência de arrependimento demonstra que as pessoas não querem se submeter ao Senhor. A palavra redenção A palavra redenção é o mesmo que remissão dos pecados, é o mesmo que salvação. Então, olha só, sem arrependimento, sem eu reconhecer que eu errei, que eu preciso de um Salvador e que eu não quero pecar mais, sem isso, a redenção, a salvação, ela é impossível. Sabe o que acontece quando você se arrepende, movido aí pelo reconhecimento que você é pecador, pela tristeza por ter pecado e pelo desejo de não pecar mais, acontece isso aqui, esse finalzinho, olha. Você se submete a Deus. Você clama a Ele, Senhor, eu pequei, Senhor. Olha, foi muito triste eu ter pecado. Senhor, eu não quero pecar mais. Por favor, me ajuda. Quando eu reconheço tudo isso e eu me coloco debaixo do poder de Deus, é Ele quem me dá poder para quê? Viver uma vida impecável. Não quer dizer que eu não vou pecar, mas uma vida
mais próxima daquilo que Ele quer para nós. E uma coisa também bacana, é que quando você olha, lê, estuda as Escrituras, é isso aqui, ó. Não nos arrependemos para que Deus nos ame. Ele já ama. Não importa o que você faça, Mariana, bom ou mal, não importa. Deus continua te amando da mesma forma. Assim como uma mãe ama o filho, independente de quem ele é. Embora ela possa não aprovar as coisas que faça, mas ele ama. Exatamente, Sandra. Sandra, vocês todos ouviram o que Sandra falou aqui? Uhum. Olha só, uma mãe, ela, independente do que o filho faça, seja uma pessoa de bem, uma pessoa cristã, ou seja um marginal, o amor dela por esse filho é incondicional, embora ela não aprove os erros dele. Não é? Então é a mesma coisa com Deus. Deus, ele ama cada pessoa, cada criatura com amor infinito. Se você pegar São João 3,16, é um verso muito, muito conhecido. Lá diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando diz que Deus amou o mundo, essa, essa expressão mundo quer dizer todas as pessoas, boas ou más, que amam a Ele ou não. Ele amou essas pessoas, mas para ter a vida eterna, aí sim tem uma condição. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio, morreu na cruz por cada pessoa que existe nesse mundo, por aquelas que ainda vão existir, mas a vida eterna é condicional para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para eu ter vida eterna, existe aí um outro passo, que é o terceiro. Eu tenho que crer em Jesus. Ok? E esse crer, olha só. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Está lá em Atos 16:31. Foi o que Paulo falou para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus. Agora, crer. Como é que você entende essa palavra crer? Crer no Senhor. O que vem na tua mente quando você ouve essa palavra? O que é crer? Acreditar. Acreditar, Confiar. confiar. Que mais? Que mais? Esperar, né? Duas letrinhas. Fé. É. Fé. Duas letrinhas. Fé. Quando nós ouvimos essa palavra fé, se eu perguntasse a você o que é fé, você ia falar para mim acreditar, confiar. São sinônimos. Você sabia que fé é muito mais do que isso? Então, olha só. O verdadeiro arrependimento anda de mãos dadas com a fé. Então, Em Jesus. arrependimento e fé são inseparáveis. Cristo, frequentemente, quando ele curava uma pessoa que ia até ele frequentemente ele falava sobre a necessidade que a pessoa tinha de crer nele, a fim de receber as bênçãos. Marcos 9, versículo 23. O que nós lemos? Marcos, capítulo 9, verso 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, veja bem, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha, olha como que é essa colocação aqui de Marcos, né, de Jesus, melhor dizendo, ela é importante para nós. Quando nós vamos à presença de Deus, diz o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé
é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe, tem que crer que Deus é capaz de fazer aquilo que ele está pedindo. E aqui no capítulo 9, versículo 23 em diante, é um jovem possesso que o pai chega para os discípulos, pede aos discípulos que expulse o demônio daquele jovem, do seu filho, e os discípulos não conseguem. Aí quando Jesus chega, aquele homem desesperado chega para Jesus e diz: Senhor, eu vim aos seus discípulos, eles não puderam expulsar, libertar o meu filho. Por favor, Senhor, ajuda-me, diz aí no verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, ele olha para aquele pai tão ali desejoso da cura do filho, que no versículo 23, Jesus responde para ele. Veja, no versículo 22, ele diz: Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de mim. Aí Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crê. E aquele jovem foi liberto, porque aquele homem desenvolveu fé. O verso que nós falamos há pouco: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha como que o crer em Cristo é importantíssimo para nós termos respostas positivas para aquilo que pedimos, para aquilo que clamamos. Então, o que significa crer? Nós falamos que crer é fé. Crer é mais que uma sensação de que algo vai acontecer. É mais que um exercício mental. Você já reparou que tem muitas pessoas que dizem: oh, você tem que internalizar aí que você vai conseguir isso. Ó, mente positiva. Já ouviram isso? Uhum. Já. Né? Mente positiva aí, Roberto. Mas é muito mais do que isso. A fé salvadora, ela não é destituída de conteúdo. Ao contrário, né? A fé, ela tem vamos dizer assim, um objeto definido, e esse objeto definido é Cristo. Você não pode ter fé, vamos colocar assim, a fé não é acreditar em qualquer coisa, mas fé é acreditar em alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Tem gente que fala assim: ó, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Já ouviram isso? Uhum. É uma fé esquisita, né? Porque confiança, você não tem confiança em algo imaterial. Você tem confiança em um ser pessoal. Esse ser pessoal é Jesus, né? Então, fé é confiar em Cristo e em seu sacrifício por nós. Isso é fé. É acreditar em Cristo e dizer para Ele: Senhor, eu te conheço e eu entendo quem é o Senhor. Crer em Jesus também é recebê-lo que pessoalmente no coração. Eu vou dizer para você uma coisa que eu acho que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos provar. Mariana, a forma como você crê em Jesus é diferente da forma como a Letícia crê em Jesus. A forma como a Claudinete crê em Jesus é diferente como o Marcos e a Cristina creem. E a forma como o Roberto crê em Jesus é diferente da forma como eu creio. Por quê? As nossas experiências que nos levaram a crer em Jesus, elas são únicas, elas são pessoais. Então, esse crer, receber Jesus pessoalmente no coração, tem a ver com uma experiência pessoal que tivemos com Jesus. Ok? Cada um tem aí o seu encontro pessoal com Jesus
E cada um, quando vai falar da sua fé em Jesus, tem uma história para contar. Por que que você crê em Jesus? Ah, eu creio em Jesus por causa disso, 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 daquilo. Existe uma história, ok? A mulher lá que levaram para Jesus apedrejá-la, né? Ou queriam que Jesus desse a ordem para que fosse apedrejada. Ele começou a escrever no chão e as pessoas começaram a sair um a um. E quando fica Jesus e a mulher só, Jesus diz para ela o quê? Os teus pecados estão perdoados, Perdoado. né? A tua fé te salvou. E tantas outras, né? A mulher que vai pedir cura para sua filha, Jesus fala de fé que aquela mulher tinha, que era superior à fé que o seu povo tinha. Ele diz: olha, jamais vi tamanha fé nem mesmo em Israel. Então, ao dizer essas palavras, Jesus estava querendo transmitir para a gente uma outra lição. A fé salva. Sim. Ele disse para a mulher: a tua fé te salvou, mas a fé salva? Sim ou não? Sim. A fé Sim. em Deus. Ou é a pessoa em quem depositamos fé que salva? É a pessoa, né? Né? Então, olha só. Ao dizer essas palavras, a tua fé te salvou, ele não estava atribuindo qualquer poder de cura à fé. A fé era apenas uma total confiança no poder de Jesus para curá-la. O poder da fé não vem da pessoa que crê, mas do Deus em quem essa pessoa crê. A fé, ela é a resposta que você dá a Deus, atribuindo a Ele todo o poder para transformar a nossa vida. Então, quando vamos dizer que uma pessoa ela estava enferma, muito enferma, e ela depositou fé em Jesus, e ela crê piamente que ela foi curada por Jesus. Aí você pergunta a essa pessoa que agora está curada, você diz para ela assim: mas o que aconteceu que você foi curada? Ela vai responder: Jesus me curou. Ela não vai dizer: a minha fé me curou. Não, ela vai dizer: Jesus me curou. E esse conceito, ele é presente nas Escrituras, ok? Bom, caminhando aqui para o nosso penúltimo passo, uma das coisas que a pessoa salva em Cristo precisa ter é a veste nupcial. A palavra de Deus, ela diz que a união de Cristo com seu povo é comparada a uma festa de casamento. E quando você vai para uma festa de casamento, você vai de qualquer maneira? Não. Imagina, imagina que eu fosse para uma festa de casamento e eu fosse para essa festa como eu trabalho no meu dia a dia. Com a camisa que está escrito lá na frente, água é vida, beba água, água é vida. Ou então aquela camisa que está o logo da empresa aqui, né? Advir, água mineral. Será que Bermuda? bermuda de sapato próprio para o trabalho do dia a dia? Imagina você ir num casamento dessa maneira. Imagina você ir num casamento da forma como você se veste em casa, aí quando você acorda, quando você vai dormir, com aquela roupa, ou a roupa da dona de casa do dia a dia. Seria um descaso muito grande com os nubentes, com os noivos. Então, a palavra de Deus ela conta para gente algo muito interessante sobre uma festa de casamento. Olha o que Jesus fala. Quem pode ler para a gente esse texto de Isaías 64:6? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundície, todos nós
murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Veja, nós falamos que nós somos pecadores e precisamos reconhecer a nossa condição e a necessidade de ter um Salvador. Esse texto de Isaías aqui, Isaías está dizendo, olha, todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças, todas as nossas obras boas, tudo aquilo que a gente faz de bom é como trapo de imundícia. Aí na mente da Letícia está passando assim, então não adianta a gente fazer nada de bom. Difícil entender, confuso. Não é? Mas o que que aqui o contexto disso aqui está dizendo? Tudo aquilo que você faz, por melhor que seja, sem ser motivado pelo amor a Cristo, pelo amor a Deus, não tem valor. Entendeu? Tudo aquilo que você faz, que não é motivado pelo amor a Cristo, o amor a Deus, não tem valor. Então veja bem, Jesus contou uma história de uma festa de casamento, em que o rei trouxe os convidados para o banquete. Estava tudo pronto, o banquete estava pronto, só tinha uma condição. Todos aqueles que foram convidados para o banquete teriam que se vestir das vestes que o rei proporcionou. Ok? Então o rei deu o banquete e deu as vestes. Era a festa de casamento do seu filho. Quando ele chega para inspecionar os convidados, ele repara que tem um homem que recusou vestir a veste proporcionada por ele. E o que ele faz? Pergunta ao homem: vem cá, o que aconteceu? Como é que você entrou aqui sem ter as vestes nupciais? E a palavra de Deus vem dizendo que esse homem ficou mudo, não tinha o que falar. Ele recusou vestir as vestes providas pelo rei. E agora ele é tomado pelos seguranças e é lançado, diz a Bíblia, nas trevas exteriores. Sabe o que essa parábola ela traz para nós? Desde a queda do homem, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, se você pegar o capítulo 3, no momento que Adão e Eva comem daquele fruto que Deus disse, olha, não coma, eles olharam para si e eles viram que estavam como? Nus. A glória de Deus se apagou neles. Não é? Aí o versículo 7, 3 verso 7, vem dizendo que eles pegaram folhas de figueira, começaram a emendar uma folha na outra para fazer para si vestimentas. Era a tentativa humana de cobrir a transgressão, de cobrir o pecado. Deu certo? Não. Não. Adão, o que aconteceu? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me tentou. Mulher, o que aconteceu? Ah, Senhor, a serpente que o Senhor criou, ela me tentou. Aí no capítulo 3, verso 21, você vai encontrar lá o seguinte, que assim, e fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Então veja, fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e Eva e os vestiu. Interessante, quando a gente vai lá no livro do Apocalipse, lá vem dizendo que nós vamos ser vestidos de vestes de justiça. É Deus quem vai nos vestir novamente. Ok? É Deus quem vai prover para nós vestidos de linho finíssimo. E é mais interessante ainda que a palavra de Deus vem dizendo que as vestes de linho finíssimo é a justiça de Cristo sobre nós. Então hoje, podemos ser vestidos de Cristo? Podemos ser vestidos da justiça de Cristo? Sim. Cada vez que você aceita na tua vida ter um caráter imaculado, um caráter semelhante ao caráter de Jesus, você está sendo vestido e revestido de Cristo Jesus, da sua vestimenta. E o último passo, siga Jesus. Então não basta eu crer em Jesus, não basta reconhecer meu pecado, não basta eu sentir tristeza, certo?
Não basta eu me arrepender, não basta eu ter conhecimento que eu preciso ser vestido da justiça de Cristo no meu dia a dia. Eu devo seguir a Jesus. E Marcos capítulo 10 conta a história de Bartimeu. Bartimeu, Jesus chega para ele e diz para ele: O que que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver novamente. E Jesus diz para ele: Vai, a tua fé te salvou. E o texto diz: imediatamente tornou a ver. Mas o finalzinho é interessante. E seguia a Jesus estrada fora. Então, a nossa última condição, nossa quinta condição aqui, quinto passo: siga Jesus. Bartimeu, seguia Jesus estrada fora. Meus queridos, Jesus escolheu homens de estirpe para ser seus discípulos, homens Não, cultos para ser seus discípulos. não. Jesus escolheu pessoas comuns como você e eu. E esse chamado implicava em quê? Em deixar tudo e seguir a Jesus. Ou nós falamos de Mateus, quando ele teve um encontro com Jesus, que Jesus falou para ele: segue-me. Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Bartimeu, ele deixou o que estava fazendo e seguiu a Jesus. Interessante que nos evangelhos esse verbo seguir, ele se tornou sinônimo da palavra discípulo, porque esse termo discípulo quer dizer seguidor, ok? Então o discípulo de Jesus, ele está comprometido com a pessoa de Jesus, ele está comprometido com a palavra de Jesus. E eu pergunto a você, ou melhor, primeiro eu coloco para você uma certeza: você foi escolhido para seguir a Jesus. Deus escolheu você, como Jesus escolheu os discípulos. Deus, ele continua escolhendo pessoas para segui-lo hoje. No teu caso, você precisa dar uma resposta para Jesus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, diga para Jesus nesta noite: Senhor, eu quero. Diga para Jesus: Senhor, eu não sei nem direito o que é isso, mas eu quero ser um seguidor teu. Ah, mas eu sou tão pecador. Não tem problema. Olha só. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Mariana, Roberto, Letícia, Lutervan, Sandra, Claudinete, Marcos, Letícia, Cristina, você que vai ouvir essa live depois, entenda uma coisa: não importa o tamanho do teu pecado, não importa quantas coisas erradas você fez, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça e de nos tornar novas criaturas nele. Você aceita ser nova criatura em Cristo Jesus? Amém, claro. Amém. Eu também. Para alguns vai demorar mais tempo, para outros menos tempo. Mas a decisão que nós tomamos em seguir a Jesus, isso faz toda a diferença no que ele vai fazer em nossas vidas. Então, que Deus te abençoe grandemente e que você, cada dia, permita o Espírito Santo trabalhar no teu coração e fazer em você aquilo que Deus quer, fazer de você uma nova criatura. Amém? Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai. Senhor, como ser salvos? Eu acho, Senhor, que o que nós podemos fazer é permitir que o Senhor seja Deus em nossas vidas. É nos colocarmos, Senhor, à tua disposição e permitir que o Senhor nos indique o caminho pelo qual devemos trilhar a partir da decisão que nós tomamos de estar ao teu lado. Toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos que aqui está nesta noite. Toma em tuas mãos, Pai, aqueles que estão desejosos de serem novas criaturas em Cristo Jesus. Nos tome todos nós em tuas mãos e opere em nós aquilo que por nós mesmos nós não podemos fazer.
perdoa os nossos pecados e se porventura, depois de o Senhor ter nos perdoado, cairmos novamente, seja misericordioso. Aceite a intercessão de Cristo Jesus em nosso favor e nos permita recomeçar de onde caímos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, que o Senhor Deus abençoe você grandiosa e poderosamente. E que você tenha aí uma noite de descanso maravilhosa na presença do nosso Deus. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Amém. Todos Até, com Deus também. até segunda-feira e para muitos até quinta-feira. Tá bom? Um abraço. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau. Boa noite.